Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Continuando o projeto de entrevistas que eu adoro, espero que você também. Hoje eu vou entrevistar a Silvana. Tudo bem, Silvana? Tudo bom, Vivi? Tudo ótimo. Uma psico-oncologista, não é uma psicóloga qualquer. Com todo respeito a todas as psicólogas do mundo, mas ela tem uma história incrível e hoje eu vou fazer dois tipos de entrevista com ela. A primeira vai ser sobre sexualidade e pacientes crônicos, certo? Certo. Vamos começar. Vamos falar. Me conta um pouco como é que você chegou a falar, a estudar sobre esse tema, a falar sobre ele, por quê, né? E como que ele é no seu dia a dia. Então, sexualidade é uma temática que eu entendo, né, que é de extrema relevância, porque ela fala de uma parte de nós, né, que nos constitui, né, de algo que é parte do nosso processo vital, que nos acompanha desde o nascimento, né, e que, portanto, merece uma atenção, um cuidado, tanto do ponto de vista da educação sexual, que nos é tão precária, né, de modo geral, né, não há um projeto que prevê a educação sexual como algo que deve ser relevante desde a infância, pelo contrário, há uma tendência a acreditar que é um tema que deve ser tratado às escondidas, né, ou de responsabilidade apenas da família, né, e a família muitas vezes não está preparada para abordar isso com a criança, então a criança vai para a escola, também não encontra um lugar seguro para falar sobre isso na escola, cresce, vira adolescente, tem que se haver com as primeiras... Descobre sozinho, tá? As primeiras mudanças, alterações corporais, hormonais, fisiológicas e afetivas desse processo. E às vezes se torna um adulto sem ter tido a oportunidade de conhecer seu próprio corpo, né, de conhecer a si mesmo, de poder entender seus limites, suas potencialidades. Então, desde sempre, quando eu comecei a estudar psicologia, sempre foi um tema que eu entendia que era importante, até pela minha própria experiência, né? Sua própria história de vida. Com a minha própria história de vida, né? Meus pais são pais mais velhos, então tinham muita vergonha de falar sobre o tema, muito tabu, e tiveram muita dificuldade para me educar nesse sentido, e eu sempre muito curiosa, né? E eu falei, bom, acho que tem alguma coisa aí que eu preciso saber, e de alguma forma, na relação com a psicologia, isso apareceu numa disciplina que eu fiz já no último período da faculdade, que era a Psicologia da Sexualidade, e depois eu tive a oportunidade de estudar isso mais a fundo, fazendo uma especialização e um mestrado na área. Então, assim que eu me encontrei pela via da pesquisa, né, pela via do campo do conhecimento científico, e depois pensando em transpor isso para a clínica, trabalhando com pacientes que apresentavam alguma disfunção sexual, ou casais com dificuldades, né, na vida conjugal por conta das questões sexuais, e durante um tempo foi o que me acompanhou para a minha prática clínica. Posteriormente, quando eu fiz uma formação, né, que aí eu fui caminhar numa outra direção e fui estudar oncologia, foi quando eu me tornei psicóloga com especialização em oncologia. E eu entendi que ali também a sexualidade era negligenciada, embora fosse importante da mesma forma, né? E aí, com isso, eu entendi que eu podia unir, né, o que eu tinha de conhecimento da formação, né, em sexualidade com as demandas que surgiam dos pacientes, né, que eu passei a acompanhar, os pacientes oncológicos, e que tinham uma demanda nessa área também, né? Então, essa foi mais ou menos o percurso que eu fiz para chegar até aí. E qual que é a demanda do paciente crônico, né? Porque você está falando do paciente oncológico, mas você entende que é para qualquer tipo de paciente crônico. Onde que está? Porque, na verdade, para quem não é paciente crônico, a gente não pensa nisso, né? Mas para quem é um paciente crônico, isso deve ser às vezes uma vergonha para se tratar com o médico ou com o psicólogo, ou ele não se acha capaz. Você me citou algumas coisas sobre isso, fala um pouco mais. Então, quando você tem uma doença crônica, né, seja ela um câncer, uma doença renal crônica, uma doença neurológica, degenerativa, que afeta a sua funcionalidade, afeta a sua capacidade de resposta física e naturalmente com impactos também emocionais, não é incomum, né, que a questão da sexualidade perca um pouco a relevância, porque o foco se torna
o tratamento, o entendimento da doença, né, o manejo dos sintomas que a doença provoca, né, as perdas que podem ocorrer em função da doença. Né? Então, esse corpo antissaudável se vê, se reconhece com algum grau de disfuncionalidade. Né? Isso pode acontecer, né, falando especificamente, né, da doença oncológica, é algo que certamente afeta pacientes que estão em tratamento. Então, diante desse fator, é bastante comum que isso não seja uma queixa imediata, inicial, de um paciente que vá para uma consulta apresentar as suas necessidades, apresentar os seus sintomas. A tendência é ele falar das coisas que estão incomodando, né? E que ele acha que é mais relevante. Que é mais relevante, diretamente relacionado àquela questão, à doença, né? E também não é comum, por outro lado, que o profissional de saúde, né, o médico, o enfermeiro, né, ou mesmo o psicólogo, traga de imediato, né, algum questionamento em relação às perdas associadas à resposta sexual. Então, em linhas gerais, não é algo que seja considerado relevante numa primeira abordagem junto ao paciente. Então, de um lado a gente tem um paciente que, por vezes, tem alguma questão nesse sentido, mas não se sente confortável para abordar. E do outro lado a gente tem um profissional de saúde que nem sempre se sente confortável para também trazer esse tema à tona ou perguntar diretamente sobre essa questão para o paciente. Até porque nem todos vão saber até conduzir. Exatamente. Né? Se a gente pensar na sexualidade como algo que ainda é vista no momento, no pleno século XXI, como um tabu, né, não é raro imaginar que isso vá se apresentar dessa forma também no processo de adoecimento. Claro. Né? Então, de alguma forma, o mesmo desconforto que o paciente pode sentir, o profissional também pode sentir, porque eles fazem parte de uma mesma sociedade. Sim, claro. Né? A diferença é que entre eles existe ali alguém que se formou, que se capacitou para tratar de uma doença, né, e alguém que está doente. Né? Mas a gente, quando trata de uma doença, a gente não trata da doença, a gente trata da pessoa. Daquele ser humano, ser humano. Daquele indivíduo, né? Exatamente. Se esse indivíduo ele ele apresenta, né, diversas dimensões que devem ser adequadamente cuidadas, né, se a gente pergunta, né, se ele está se alimentando, se ele está conseguindo dormir bem, se ele vai ao banheiro com regularidade, o que impede a gente perguntar como anda a sua vida sexual? Então isso é algo que não costuma fazer parte das anamneses iniciais, né, dos profissionais de saúde, e por vezes é uma questão que pode estar trazendo algum sofrimento para o paciente. Sim. Né? Quais foram as reações que mais te chamaram a atenção? De vergonha ou de ai, que alívio? Ela perguntou sobre isso. São as duas reações mais comuns, né? Mas normalmente aquele que sente vergonha também sente alívio, né? Porque muitas vezes ele pode se sentir inibido com aquela primeira abordagem, e eu digo que existe sempre uma forma que pode funcionar como um gatilho para aquela conversa começar. E normalmente quando eu abordo, eu faço uma pergunta aberta, né? Que é algo do tipo, existe alguma coisa sobre a sua sexualidade que você gostaria de conversar? E aí, se essa pessoa não se sente confortável, ela vai me dizer de alguma maneira, não, tá tudo bem, né, não tem nada para falar sobre isso, eu vou entender de alguma maneira que talvez não seja relevante para ela, ou ela não se sinta à vontade para tocar aquele assunto comigo. Mas muitas vezes, quando essa pergunta é feita, o paciente abre os olhos e fica assim, finalmente alguém vai perguntar sobre isso, né? Raramente o paciente traz, né, a questão de maneira espontânea, né? Alguns pacientes trazem, né? Isso fala muito também, né, de um entendimento que a sociedade como um todo tem, de que a vida sexual ela só pode acontecer dentro de uma atmosfera de saúde, né? O corpo tem que estar funcionando adequadamente, existem os padrões, né? estabelecidos, existe uma estética estabelecida, né? Então é uma atividade que é vista dentro de uma espécie de visão idealizada, né? Uma atmosfera normocentrada, assim, tá tudo normal, então eu posso pensar que eu sou um ser sexual e que, portanto, eu tenho o direito de exercer essa sexualidade. Então isso fala muito de preconceitos, né? De padrões que são extremamente engessados e que
muitas vezes impedem que uma pessoa que está doente, ou uma pessoa que é idosa, uma pessoa que tem com deficiência, né, são situações que fogem ao padrão, né, ao padrão estabelecido, esteticamente estabelecido, né, então tem a ver com a questão da idade, da funcionalidade, né, como se o sexo não coubesse, não combinasse com esse contexto. E o que a gente procura fazer na abordagem é justamente reconhecer esse lugar, né, validá-lo, né, e entender quais as possibilidades de ajustamento que se fazem possíveis para aquela pessoa, para que ela possa exercer a sua sexualidade, que não se reduz ao ato sexual, é importante dizer isso, né, não é o ato sexual apenas, né, que descreve que a sexualidade, a gente está falando de intimidade, a gente está falando de toque, a gente está falando de parceria, de carinho, de abraço, de beijo, de estar junto de mão dada, né, então isso é possível para muitas pessoas, né? Claro. Então, pode ser que ela não tenha uma capacidade de uma resposta sexual completa, né? Mas ela pode ser que ela se sinta muito bem pelo fato de estar deitada do lado na cama do seu parceiro ou da sua parceira, né? Então, por si só já pode ser o suficiente. O outro não fica na solidão, né? No mundo dele, ele vai ter alguém para partilhar, né? É verdade. Eu me recordo de uma situação de um casal idoso, assim, casados há mais de 50 anos. Eu fiz um atendimento domiciliar nessa época e por conta da situação de adoecimento dela, era ela a paciente, ela tinha um câncer de colo de útero e já estava acamada, ela tinha uma doença mais avançada e a família amorosamente pensou, vamos organizar um espaço mais adequado para ela, e aí alugaram uma cama hospitalar, colocaram ela num outro cômodo da casa e ela se separou do marido nessa reorganização, né? E quando eu cheguei para fazer a visita, né, ela estava muito tristonha, né? E aí ela não queria muito dizer por que ela estava triste, né? E eu fui investigando, aí eu perguntei quem são as pessoas que moram aqui com você. E aí ela começou a falar das filhas, que eram muito presentes, muito afetuosas, tudo, dos netos, tudo. Aí tem o meu velho, né? E eu falei, e o seu velho? Ah, meu velho, o que eu mais sinto falta de dormir com ele. Ai, que dó. E aí eu falei, gente, vamos mudar essa história aqui agora. Né? Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Assim, por que a gente não pode pensar numa atmosfera domiciliar que permita e preserve hábitos, né, e a intimidade do casal, que mesmo que ela não tenha uma resposta sexual plena, dentro do que a gente compreende que é saudável, ela está falando de uma falta, né? De alguma coisa que foi tirada dela e que nem precisa ser tirada, né? Então, assim, a cama hospitalar é importante para ela, porque ela precisava fazer um tratamento, de irrigação, né, por conta da questão do local da doença. E a cama hospitalar, de fato, era muito mais apropriada. Mas a gente pode montar a cama hospitalar no cômodo, onde era o quarto dela, né, e o marido poder dormir do lado. E assim, o prazer dele era justamente esse, dele poder ficar ao lado da cama dela, de mão dada com ela. Então, essa era a forma que eles tinham de experimentar e vivenciar uma sexualidade ressignificada e ajustada às condições atuais. Né? Então, se ninguém tocar no assunto, entende-se que eles são idosos, então, portanto, eles não devem estar sentindo falta. Não é bem assim, né? Vamos entender que casal é esse, que parceria é essa e o quanto que isso pode ter um impacto positivo até no bem-estar geral, né, daquela pessoa. Você deve ter muita história linda. Fiquei arrepiada com a história que você falou agora. Tem muitas histórias muito boas. Especialmente com casais idosos, né, que costuma ser, no caso, o grupo mais afetado, né, pelas perdas, né, por uma diminuição da atividade, né, da funcionalidade. E também nos casos, né, dos pacientes oncológicos especificamente, das doenças que provocam, né, algum grau de alteração importante no corpo, né, ou pela cirurgia, né, ou pela perda do cabelo com a quimioterapia. Que aí a gente volta no padrão. Entra de novo a questão do padrão estético, que estabelece que existe um modelo de beleza que precisa ser respeitado, seguido, né, e isso quando, especialmente mulher que é muito cobrada, né, nesse lugar, quando ela se vê alterada na sua imagem, né, no seu esquema corporal, ela se sente menos desejada e desejante, né, e muitas vezes isso leva assim a uma ruptura de relacionamentos, né, afastamento do parceiro, da parceira, porque
de alguma forma quebra-se um ideal, né, de beleza, né, ou de estética que costuma vigorar, né, no nosso meio social. Sim. E que vai na contramão daquilo que seria a atmosfera idealizada para uma vida sexual mais plena, né? Então a gente precisa recuperar esse espaço de falar sobre sexualidade para pessoas que estão vivendo situações de adoecimento, porque isso é muito legítimo e faz muito sentido para a busca da qualidade de vida dessa pessoa, né? Nossa, eu acho que você falou tudo tão bem que eu não tenho muito mais o que te perguntar, não. Porque é isso. Uma outra coisa, talvez, como última pergunta, é que você fala do próprio parceiro, né? Sim. O parceiro, ele tem medo de machucar, o parceiro também não sabe lidar com isso, né? Então, isso é uma informação que o parceiro precisa, talvez até falar, não, fala com o seu psicólogo, né? Você pode, a gente pode ter algum tipo de relação, nós vamos trabalhar esta relação, né? Sim, em muitas ocasiões, quando essa questão ela é bastante relevante para aquele paciente, quando a gente pergunta sobre isso diretamente, né, e isso é trazido como algo que traz um sofrimento, a abordagem ao parceiro ela acaba sendo muito necessária, né, até pela necessidade de esclarecimento, né, em relação a muitas dúvidas que surgem nesse sentido, né? Muitos parceiros se sentem preocupados em não provocar dano, né? Se o corpo está mais fragilizado, então a atividade sexual é vista como algo mais agressivo, algo que pode trazer algum tipo de mal-estar ou potencializar algum sintoma, e muitas vezes a gente só precisa de trabalhar a posição, o momento, o uso de repente, lubrificantes, né, que é uma coisa bastante comum em mulheres que estão fazendo quimioterapia e que muitas vezes apresentam uma diminuição não só da libido, mas também do ressecamento vaginal que pode acontecer, né? Então, a gente procura orientar no sentido de proteger a mulher, né, para que ela não sinta dor, que é muito comum, né, uma dor no local da penetração, que a gente chama de dispareunia, né, a pouca lubrificação, como eu já falei. Então a gente pode adequar isso de uma forma a orientar. A enfermagem é muito importante no sentido também de ajudar nessa orientação, né, de todos os cuidados que podem ser tomados. E um esclarecimento com o parceiro ou parceira no sentido de que eles podem ser muito importantes, né, nessa proximidade, a manutenção dessa proximidade pode ser muito importante para o enfrentamento dessa pessoa em relação a tudo isso, né? Porque às vezes é um paciente que ele está passando por essa fase e ele ainda vai passar e ele vai ficar bom. E aí esse momento até melhora, né? Dá uma endorfinada, traz uma, olha, tô vivo, né? E quero me manter, né? Exatamente, exatamente. A gente tem costume de fazer perguntas mais diretas, né, para o paciente, se ele está, como eu falei, está dormindo, está se alimentando, está indo no banheiro, né? Então são perguntas que falam do seu funcionamento do seu corpo, né? E são questões básicas, né, do funcionamento do corpo, né? Então o sexo faz parte disso. Para poder abordar isso, muitas vezes produz um alívio, né, de ele saber que ele vai ter um lugar seguro onde ele pode conversar sobre esse assunto sem ser julgado, sem ser criticado. O que a gente procura oferecer na abordagem desse paciente é justamente isso, um espaço onde ele possa trazer claramente as suas necessidades sexuais sem se sentir constrangido, né, ou invadido, né, e aí ele vai definir se é algo que é relevante para ele ou não. E a gente vai respeitar, né, a continuidade, a exploração desse tema de acordo com essa resposta. Muito incrível. Muito obrigada. Nada, Vivi. Entrevista deliciosa e um tema muito legal, porque eu te conheci há muitos anos atrás e um dos temas que você trouxe para uma conversa, eu tô querendo fazer um material. Eu falei, vamos fazer esse material, né? Sim. Porque é muito legal. Parabéns por esse trabalho seu, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de falar e espero que isso possa ajudar muitas pessoas que estão em tratamentos, né, de suas doenças, né, de alguma forma afetam a sua qualidade de vida, afetam a sua funcionalidade, mas que acham espaço para poder falar sobre a sua sexualidade. Né? É isso. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada a você. Gente. Beijo. Beijo.